seja engrandecido em nome do Senhor Jesus. E você diga obrigado, meu Deus. Digam amém. Você pode aplaudi-lo com fé, irmãos. Diga glória a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos, podemos assentar em nome de Jesus. Você está na casa de Deus. Creia que Deus tem boas coisas para fazer, realizar na tua vida. E como eu costumo dizer, Deus sempre tem uma palavra para nós. Amém, igreja? Amém? Pronto para ouvir a palavra de Deus? Então vamos lá, ó. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Amém, igreja? Ué, pastor, não entendi, foi nada. É isso que você ouviu. O que fazer, irmão, quando você não sabe o que? O que fazer? Porque na verdade, quando você se depara, irmão, com alguma situação que você não sabe o que fazer, às vezes você se depara com alguma situação na sua vida que você não sabe o que fazer, ou uma fase da sua vida, uma fase em que você está vivendo e que você fica meio confuso, você fica meio sem entender e também você não sabe o que fazer. Ou em alguma área da sua vida que você, vamos dizer assim, está diante de uma situação que você se encontra desta maneira, sem saber o que fazer. Pode ser na sua vida, por exemplo, sentimental, pode ser no seu trabalho, pode ser na família, pode ser em alguma área da sua vida, que normalmente, ou pode isso acontecer, a pessoa de repente, em alguma área da vida dela, ela fica meio confusa. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou fazer? Como vou fazer? De que maneira proceder? E aí a questão é, nessa hora que você não sabe o que fazer, o que fazer? Quem é que já passou por algo parecido? Pastor, já passei. Situação que eu não sabia o que fazer. Estava confuso, perdido. Eu acredito que todos nós já passamos por isso um dia na vida. Mas irmãos, olha só. Quando você não sabe o que fazer, o que fazer? A primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando você não sabe o que fazer, é o que você não deve fazer. Amém, igreja? Pastor, o que é que eu não devo fazer? Primeira coisa que você tem que entender: não tome nenhuma decisão precipitada. É a primeira coisa que você deve, irmãos, entender, é isso. Diante de uma situação na sua vida, seja um problema, situação delicada, complicada, você talvez não entende, não conhece, não compreende bem, você está, vamos dizer, meio confuso. A primeira coisa que você deve entender é exatamente isso, é o que não fazer. É não fazer isso, não tomar nenhuma decisão precipitada. Irmãos, é como diz a expressão, é não enfiar os pés por onde? Isso, pelas mãos. É não colocar o carro aonde, irmão? Teu irmão falou atrás dos bois. É não colocar o carro aonde? Isso, na frente dos bois. Abra a sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo de número 20. Porque, irmãos, quantas são as pessoas que às vezes ela está passando um período, porque você sabe que às vezes isso é um período, é uma fase da vida, né, irmãos? Sim ou não? Não é que você é uma pessoa confusa, nada disso. É uma fase, é um momento, é uma situação que você está enfrentando, é um problema que você está passando na vida. Então, nesta hora, que quando você se depara diante de algo que você não sabe o que fazer, ou quando você não sabe o que fazer, o que fazer? Não tome nenhuma decisão, que a igreja. Isso. Provérbios capítulo 20, o versículo de número 25. Provérbios diz assim, ó, Provérbios 20, 25. Quem encontrou, diga glória a Deus. Laço é para o homem, dizer precipitadamente é santo.
Feitos votos, então inquirir. Eu vou te explicar assim, ó. Laço, armadilha, cilada, erro é para o homem dizer precipitadamente, ou seja, ser precipitado. A pessoa que ela age precipitadamente, irmãos. E depois que ela age, o texto diz assim, ó: achar que é santo e feito os votos, feito o acordo, dada a sua palavra, tomado uma decisão, só depois esse inquirir é indagar. É você pensar assim, mas vem cá, o que é que eu fiz? Nossa, eu fiz o quê? O que não deveria? Como é que eu fui dar minha palavra? Como é que eu fui fazer esse negócio? Como é que eu fui tomar essa decisão? Só que aí vai ser o que, igreja? Tarde, o que? Demais. Você já se comprometeu, você já fez, já falou, já assinou. Irmão, quantas pessoas assim, ela faz algo e depois assim, ah, meu Deus, onde que eu estava, o quê, irmão? Onde eu estava com a cabeça? Onde eu estava com a cabeça que eu fui fazer isso? Porque a pessoa agiu precipitadamente. Então nós temos que tomar um cuidado, irmãos, para que a gente não venha tomar decisões, fazer coisas, e simplesmente depois que a gente faz, que nós vamos pensar, que nós vamos refletir. E aí, como eu disse, às vezes pode ser tarde demais. Quando a coisa não tem mais solução para reverter, muitas das vezes, ou no mínimo, você vai se complicar ou pode ter grande prejuízo. É verdade ou não é? Sim ou não, igreja? Então vai tomar alguma decisão, ou diante de uma situação que você tem que fazer alguma coisa, supostamente, não seja precipitado. Aí mesmo no capítulo, Provérbios, porém no capítulo 19, do ladinho, você está no 20, agora no 19, 19:2, diz assim, ó: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés, o que, irmãos? Peca. Esse peca é erra, tá, irmãos? Aquele que se apressa com os seus pés, aquele que é precipitado, ele peca. Ele vai estar constantemente tomando, irmãos, vamos dizer assim, decisões que não eram para fazer, e vai estar errando. E aí eu vou te dizer, tá? Em toda e qualquer situação da sua vida, não tome decisão precipitada, irmão. Não, agora, pastor, eu quero mudar de cidade. Não, eu quero mudar de casa. Não, eu quero mudar de emprego. Não, eu vou mudar de casamento. Está amarrado em nome de quem? Não, vou mudar de igreja. Estou cansado dessa igreja. Estou cansado da carne. Não, irmão. Não seja uma pessoa precipitada. A pessoa, ela é precipitada, ela vai estar sempre enfiando os pés pela mão. Ela vai estar sempre, irmãos, como diz o ditado, o apressado vai lá. Ah, você sabe. É ou não é? É, irmão, é apressado. Não faça tal coisa. Diga amém. Estão entendendo isso ou não? Agora preste muita atenção que eu vou te falar. Que, entenda bem, irmãos, eu não devo agir precipitadamente. Escute isso. E não faça nada estando confuso. Você não é precipitado. Você não está se precipitando, só que você está confuso. Consegue entender ou não? Você está confuso em relação ao assunto, confuso em relação à situação, a circunstância, momento, fase, período da sua vida, coisas que estejam te acontecendo. Você está confuso. Cuidado nessa hora, que às vezes você não vai ser precipitado, mas você vai estar o quê? Confuso. Você tomar decisão também estando confuso, irmão, não é nada bom. Amém, igreja? Você vai abrir a sua Bíblia comigo, primeiro livro de Reis, na verdade primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Não tome nenhuma decisão, não faça nada estando confuso. Estando o que, irmãos? Nossa, eu estou meio confuso, eu estou meio sem saber, eu não estou entendendo, não estou compreendendo, as coisas para mim estão meio nebulosas, estão assim, sabe, obscuras. Cuidado, porque aqui eu vou falar algo para você que é de muita importância. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, e
E o versículo de número 33 diz assim, ó: porque Deus não é Deus de quê, irmãos? De confusão, senão de paz, como em todas as igrejas, dos santos. Ó, Deus não é Deus de quê? Confusão. Se Deus não é Deus de confusão, nós temos que ser guiados por Deus. Jamais Deus vai querer que você faça algo estando confuso. Pastor, eu estou meio confuso, sabe assim, eu não estou pensando, raciocinando direito, eu não estou tendo clareza, não estou tendo nitidez das coisas, então olha, não quero nem saber. Não faça tal coisa, não tome nenhuma decisão, não se comprometa, irmão, não tome, não faça nenhuma atitude, absolutamente nada estando você confuso. Estão entendendo isso ou não? Por que eu não devo? Você já não sabe o que fazer, está confuso. A probabilidade de você fazer coisa errada é grande ou não é grande? Sim ou não? É grande, irmão. Você não conhece, você não entende, você não sabe, você está confuso. Pastor, eu não sei se eu subo, se eu quê? Se eu desço, se eu vou para a direita, eu vou para a igreja, para a esquerda, meu Deus, o que eu faço? E agora? Não. Nessa hora, sabe o que você tem que fazer? Não faça absolutamente em tomar decisão nada. Você ouviu o que eu disse? Não faça o quê? Nada. Não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou para a direita ou se eu vou o quê? Para a esquerda. Pronto, não sei. Então eu vou ficar o quê? Parado. Não vou fazer o quê? Nada. Agora presta atenção. Isso aqui é importante, irmão. Você não tomar nenhuma decisão confusa, e você não pode tomar nenhuma decisão debaixo de opressão, sendo pressionado, sendo oprimido a tomar decisões. Você não pode fazer. Tem muitas pessoas que ela acaba tomando decisões, fazendo alguma coisa, porque elas estão debaixo de que, igreja? De pressão, sendo pressionado. Essa pressão pode ser, irmão, tanto externa, de alguém te pressionando, quanto interna, porque você pode se pressionar também. Pode ou não pode? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher, eu vou. E aí a pessoa, debaixo dessa pressão, ele acha que tem que fazer e acaba fazendo coisas porque está sendo pressionado. E eu vou te dizer, no mundo aí fora, irmão, nós somos pressionados para tudo. É pressão, e às vezes as pessoas supostamente, talvez não seja essa a intenção, mas estão nos pressionando. É ou não é? Sim ou não? Quer ver, ó? O rapaz, a moça é solteiro, solteira. O que é que as pessoas perguntam? Sabe não? Vou te ajudar, tá? Vai, não vai namorar não? É assim ou não é? Quando é que você vai namorar? Tem que namorar, né? Você não é homem, você não é mulher, não sei o quê. Namora, quando é que você vai namorar? Você está olhando alguém? Você está de olho em alguém? É assim ou não é? Mas não é assim? Já está de olho em alguém ou não? Pode falar. Tá. Aí a pessoa, tudo bem, né? Arruma namorado. E depois que arruma namorado, tá namorando, hein? E agora? Acabou? Fala, irmã Elizabeth. E aí, quando é que vai casar? Vai ficar enrolando a moça? Não é assim? Sim ou não? Me fez lembrar agora do meu pastor. Eu estava na época noivo, irmão. Aí, eu auxiliando ele, eu passei perto do escritório dele, ele ouviu que era eu passando, não era, nem me viu, não. Ele ouviu que era eu passando. Ô irmão, vem cá. Aí eu fui, entrei no escritório e falou assim para mim: ô irmão, e aí, você não vai casar não? Eu falei: não, pastor, você senhor. Vai nada, irmão, você está enrolando a moça. Melhor você desenrolar ela, fala que você não quer casar e pronto. Não, pastor, vou casar. Vai nada, irmão, vai não. Aí tá, vai escutando. Passou-se alguns dias, aí eu voltei a falar com ele: pastor, marquei o casamento. Ô irmão, você está certo disso? Você está certo disso, irmão, que você quer casar? Quer dizer, dá pressão e às vezes quando você toma a decisão, aí a pessoa não entende. Mas no mundo é assim: está namorando, quando é que vai casar? Vai casar quando? É assim ou não é? Daí a pessoa vai em casa, depois que casa. Vai de filho, não vai ter filho não dá conta de ter, não é assim? É assim ou não é? Não vai, quando é que vai ter filho? Tá bom, vou arrumar um filho de jeito. Aí vai, arruma um filho, e depois? E agora, quando vai vir o segundo? É ou não é? Sim ou não? Aí a pessoa arruma o segundo, e aí depois? Nossa, agora tinha que arrumar um terceiro, né? O que você acha?
Olha a pressão. E aí se a pessoa começa a arrumar um monte de filho, quem fala? Uai, vai parar de fazer mais filho não? Era Adão que tinha essa missão de povoar a terra, você não tem não. Irmão, sempre está dando o quê? Pressão? É assim ou não é? Mas não é pressão? E o problema não é a pressão que às vezes as pessoas fazem, é quando eu e você somos movidos, somos levados pelo quê? Pela pressão. A pessoa quer nos pressionando, e a gente acaba tomando decisão. Irmão, normalmente a pessoa que assim faz, ela sempre vai fazer coisa errada. A Bíblia fala do rei chamado Saul. O rei Saul, Deus falou com ele para ele ir para uma batalha contra os filisteus, e ele foi. Só que o Samuel falou assim para ele: Saul, você vai para a batalha, você fica lá em Gilgal e conta 7 dias. No período de 7 dias eu vou ao seu encontro e vou consultar a Deus sobre aquilo que nós devemos fazer. Aí o Saul foi, estava lá acampado, preparado e tudo mais. Só que os inimigos estavam movimentando, irmão. E nesse movimentado inimigo, o povo que estava com o rei Saul, o exército dele, uns começaram a fugir, escondendo em caverna e tudo mais. E aí o rei foi sentindo o que, irmãos? Pressão. E é aqui que está o problema. Coloca lá, acho que é 1 Samuel, capítulo 13. Quer ver, ó? Olha como ele estava, como a situação ficou para ele. Bote o 8, versículo 8, vamos ver. 8, isso, aí, assim, ó. Isso é o 7, né? Isso. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. De quem? Do rei Saul. O povo estava se espalhando, irmão. Aí ele diz: então disse Saul, trazei-me aqui um holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Agora, ó, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. O povo estava me deixando, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimas. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Ele ofereceu holocausto debaixo de quê? Ele se sentiu o quê? Pressão. Não, o meu exército está me deixando, o inimigo está se movimentando, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar assim. Só que ele fez o que não deveria fazer. Olha o resultado, irmão. Então disse Samuel a Saul, olha o resultado, agiste neciamente, tolamente, você foi bobo, Saul, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Para que, igreja? Para sempre. Saul, você não suportou a pressão, você se deixou levar pela pressão, você forçou a fazer aquilo que você não deveria fazer, por causa da pressão. Fez coisa errada, e contudo, irmãos, vamos resumir assim, ó. O reino dele não foi confirmado, porque ele não suportou a pressão e fez coisas quando estava pressionado. Então você talvez, pastor, eu não estou, vamos dizer assim, confuso, mas olha, a pressão está vindo sobre mim, e está sendo uma pressão grande, e é nessa hora que às vezes você se acha obrigado a fazer alguma coisa. Cuidado para você não agir como Saul de maneira errada. Não se deixe levar, não tome decisão debaixo de pressão. Estão entendendo isso não? Sim ou não?
Não, pastor, tem que fazer alguma coisa. Não, tem, mas não agir como Samuel disse, neciamente. Não haja como um tolo. Porque, irmão, a probabilidade de você fazer besteira debaixo de pressão é grande ou não é? Sim ou não? É grande. É grande, e você pode fazer coisas que jamais você faria estando em condições normais. É verdade ou não é? Ah, pastor, fiquei de cabeça quente, olha, e coloquei tudo para os ares. Não deveria ter tido essa atitude por causa da pressão, ou ainda que está sendo pressionado. Permaneça firme, diga amém. Então vem a pergunta: então o que fazer? O que fazer diante de pressão, diante de situação confusa? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Primeira coisa que nós de fato devemos fazer, irmão, devemos nos voltar para quem? Para Deus. Volte-se para Deus. Zacarias capítulo 1, você vai abrir comigo no versículo 3. Zacarias 1:3. Olha o que Zacarias diz aqui, ó. Livro de Zacarias, é o penúltimo livro da Bíblia, tá? O último é Malaquias voltando Zacarias. Diz assim, ó: portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, ó, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Pastor, não estou entendendo. Irmão, está claro e simples. O que Deus está dizendo que eu e você, nós devemos fazer isso. Devemos nos tornar para quem? Para Deus. Você deve se voltar para Deus. Olha, estou confuso, a mente não está certa, eu não estou certo nas coisas, do que fazer, eu não tenho entendimento, clareza, eu não tenho compreensão, eu não estou certo do que eu preciso e devo fazer. Então você deve voltar-se para Deus. Deus, eu preciso entender, eu preciso do Senhor. Quando você se volta para Deus, Deus faz o quê? Volta para você. E normalmente, irmão, nós ficamos assim, vamos dizer, não sabemos o que fazer diante de algumas situações. Normalmente é diante de problema, diante de dificuldade. É assim ou não é? Sim ou não? Seja um problema com você, seja um problema na família, no trabalho, não importa, pode ser com alguém da tua casa, da tua família, mas é diante de algum problema que nós não sabemos o que fazer às vezes. Pode ser no relacionamento, nessa hora o que fazer. Você lembra do Salmo 121, versículo 1? Elevo os meus olhos aonde? Para o monte. Coloca aí, Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o quê? O socorro? Aí o 2, ó. O meu socorro vem de quem? Que fez o quê? Diga glória a Deus. Você está numa situação delicada. De onde vai vir o seu socorro? Vai vir de João, de Maria, de José? Não. O meu socorro vai vir de quem, igreja? Vai vir de Deus. Eu não vou ficar desesperado, eu não vou me deixar levar, eu vou voltar o meu coração, todo o meu ser para quem? Para Deus. Elevo os meus olhos ao monte. De onde virá o socorro? Seu socorro não vai vir do monte, vai vir do Senhor que fez os céus e o que é a igreja? Diga glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Irmãos, alguém que fez exatamente isso, que voltou os olhos, voltou o ser dele para Deus. Você vai abrir a sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, o capítulo é o 20. Aqui fala a respeito do rei Josafá. O rei Josafá era rei de Judá, irmãos, e a Bíblia menciona que veio contra ele 3 nações. 3 nações se reuniram, irmãos, vamos dizer assim, prepararam um grande exército para vir contra Josafá. E a Bíblia diz que quando ele soube que o inimigo estava vindo, a Bíblia diz que ele ficou com medo. Daí ele começou a orar, a falar com Deus, e aqui você vai entender isso agora. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo de número 12. Olha o que diz. Isso aqui é uma oração dele, tá? Oração de Josafá. Ele diz assim, ó: ah, Deus nosso, porventura não julgarás quem? As nações que estavam vindo contra ele para guerrear. Não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão, ó, que vem contra nós. Agora, ó,
e não sabemos nós o quê? Que faremos? Então ele estava diante de uma situação, ele sabia ou não sabia o que fazer, irmão? Sabia ou não sabia? Hein? Não sabia. Está aqui, ó, ele está dizendo, irmão, e não sabemos nós o que faremos. Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou diante de um problema sério, estou diante de uma situação que eu não tenho uma estratégia, uma solução, uma saída, não tenho uma ideia, eu não tenho uma luz, um foco, não tenho nada, eu não sei o que fazer. Então Josafá estava diante de uma situação que ele não sabia o que fazer. Vê se isso aqui não parece às vezes com a gente, que nós já passamos por algumas situações assim. Pastor, eu já passei, eu já fiquei numa situação que eu não sabia o que fazer. Ou se porventura, quando você, se é que vai, né, irmão, enfrentar alguma situação, que aí você lembrar disso aqui, ó, eu também não sei o que fazer. Ele não sabia. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho clareza de nada. Mas olha o detalhe. Porém, os nossos olhos estão postos o quê? Estão postos em quê? Em ti. Diga amém. Preste muita atenção. Ele está dizendo, irmão, isso aqui, o Josafá, primeira coisa que você tem que entender, pastor, diante de uma situação ou quando eu não sei o que fazer, primeira coisa, reconheça a situação a qual você está vivendo, enfrentando. Reconheça, porque tem gente que nunca dá o braço, nunca se rende a Deus, irmão. Ele sempre é aquela pessoa obstinada, prepotente. Não, eu vou sair daqui, eu vou dar um jeito, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Ao invés dele reconhecer Deus, eu reconheço, eu preciso do Senhor. Eu não posso sair vencer, eu não posso tomar essa decisão, eu não posso fazer nada sem o quê? Primeira coisa, reconheça que você precisa de quem? Diga amém. Não é errado, pelo contrário, tá, irmãos? Você reconhecer que você precisa de Deus é a coisa mais sensata que você deve fazer quando você não sabe o que fazer. Deus, eu não sei, eu preciso do Senhor. Amém, igreja? Eu nunca passei por isso, eu nunca enfrentei isso, ou essa situação extremamente delicada, é um problema, é uma luta, e por aí fora vai. Eu não sei, eu preciso. Ele falou isso. Deus, eu não sei o que fazer, mas contudo, os meus olhos, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. É como se ele dissesse assim: Senhor, ainda que eu não sei o que fazer, eu não quero nem saber de outra coisa, mas eu estou voltado para quem? Para o Senhor. Eu me volto para o Senhor, eu me apego ao Senhor. Os meus olhos eu não vou colocar no problema, eu não vou colocar os meus olhos na minha incapacidade, eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Duas coisas, você lembra lá de Zacarias 1:3? Tornai-vos para Deus e Ele o que? Tornará para você. O Salmo 121, eleva os meus olhos para onde virá o socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu vou colocar os meus olhos no Senhor, porque é dele que vai vir o meu socorro. Diga glória a Deus, irmão. O meu socorro, o seu socorro vem de Deus. Quando Josafá fez isso, que ele se voltou para Deus, ele não foi decepcionado nem frustrado. Aí Deus se voltou para ele. O versículo, pula lá para o versículo 17. O versículo 17, olha o que Deus respondeu para ele, irmão. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Ó, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será. Diga glória a Deus. Agora vamos lá, dá uma paradinha aqui, preste muita atenção. Ele declarou: Senhor, nossos olhos estão postos em ti. Josafá se voltou para Deus, sim ou não? E agora Deus se volta para Josafá. Josafá, nessa batalha você não vai ter o quê? Que pelejar. Você não vai ter que lutar. E Josafá, detalhe, tá? Não é para você temer os inimigos. Parai, ficar de pé e vede o livramento de quem? Do Senhor. Josafá saiu com o exército dele, preparado, indo ao encontro do inimigo. Só para você entender assim, ó. Agora que Deus volta para Josafá, eu te pergunto, aqui, Josafá sabia o que fazer, sim ou não? Sabia ou não sabia?
Sabia, agora sabia. Acabou, irmão. É isso que Deus quer que aconteça comigo, com você. Eu não sei o que fazer, eu me volto para Deus, eu me apego a Ele, eu volto para a palavra dEle, eu busco, eu oro, eu falo com Deus. O próprio Deus vai me responder, vai me guiar e Ele vai me dirigir no que eu devo fazer. Aí vem a instrução, vem a orientação, irmão, surge ideia, estratégia, planos que você nem sequer sonhava ou imaginava. Eu acredito que você possa dizer: pastor, já aconteceu comigo, eu estava passando um problema e eu clamei, Deus me ajuda, eu não sei o que fazer, e pronto, do nada como veio a ideia. Já aconteceu algo com você assim? Que já aconteceu? Pastor, já aconteceu. Isso é o que você fez de coisa certa e Deus te iluminou. Josafá não sabia o que fazer, estava como que desesperado. Eu não sei o que fazer, estou no mato sem o quê? Estou no mato sem o quê, irmão? Eu acho que não tinha nem mato nem cachorro. Até o mato tinha fugido. Mas ele não sabia o que fazer, irmão. Estava completamente desnorteado. Mas quando ele volta para Deus, Deus volta-se para ele, Deus revela, pronto, acabou. Não tem mais confusão na mente, não tem mais confusão de nada. Josafá sabia o que fazer. Tanto é que ele foi contra o inimigo. Resultado foi que quando ele chegou no arraial do inimigo, já estavam todos os inimigos mortos, irmão. A única coisa que Josafá fez foram 3 dias. Josafá levando os despojos do inimigo, a riqueza do inimigo para Judá. Ele ia, pegava a riqueza e levava embora, voltava de novo com a riqueza. 3 dias fazendo isso, que não precisou Josafá batalhar, porque ele se voltou para quem? Então não, ao invés de você querer fazer qualquer coisa, tomar decisão, meu irmão, nunca faça isso. Volte todo o seu ser para Deus, que Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir no que você deve fazer. Diga glória a Deus, diga amém. Não faça nada, irmãos, vamos dizer assim, por pressão, não faça nada confuso, não faça nada sem ter a direção de quem? Pastor, e como é que Deus vai me dirigir? Deus pode dirigir de muitas maneiras. Ele pode dirigir através da própria palavra, Ele pode dirigir através, irmão, vamos dizer assim, do Espírito Santo falando ao seu coração, e Ele pode também te dirigir. De que maneira? Colossenses capítulo 3 e o versículo 15, e eu vou ler com você para a gente orar. Colossenses 3,15, irmãos. Não tome, não faça nada por pressão, por medo, por confusão, irmãos. Seja guiado por quem, igreja? Isso, irmão. Diga glória a Deus. Irmão, não tem coisa melhor do que a pessoa quando ela faz algo, toma uma decisão, ainda que seja uma decisão, vamos dizer assim, delicada, extremamente difícil, mas quando ela está na direção de quem? Ela faz assim, ó, certa de que é Deus guiando, Deus no controle. Diga glória a Deus. E como que Deus faz isso? Assim, ó, você vai ler comigo aqui, ó. Na Almeida Revista Corrigida está assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Aqui está claro, dá para entender que ele diz que a paz de Deus, não, deixa eu explicar. A paz de Deus, volta menina, isso, a paz de Deus, para a qual também foste chamados, e em um corpo, domine em vossos o quê? Corações. O que é que tem que dominar o nosso coração? A paz de quem? De Deus. Só que na Almeida Revista Atualizada, Revista Atualizada, né? Que diz assim, ó, aí fica direto para você entender. Olha o que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso quê? Coração, a qual também foi chamado em um só corpo, e sede agradecido. Deixa eu explicar. A paz de Cristo o árbitro em vosso quê? Coração. Quer dizer assim, irmão, que a paz de Deus é o árbitro, o juiz. Nós entendemos muito futebol, né? O árbitro, o juiz, numa partida de futebol, é ele que determina, sim ou não? Está na hora de começar, ele apita, pronto, começa o jogo, é assim ou não é? E na hora de parar, não é ele que apita também?
Ele apita quando é falta, enfim, é o juiz que determina. A paz de Cristo seja o árbitro do meu e do seu coração. Quer dizer assim, ó, você vai fazer algo, preste atenção, tá, irmão? Você vai fazer algo, etc e tal, e de repente você perde o quê? A paz. Nossa, não estou tendo paz, esse negócio, olha, realmente me perturbou, tirou, roubou a minha paz. Aconteceu isso com você, pronto, não faça. Deu para entender ou não? Perdeu a paz? Não faça. Não, mas é um negócio bom, parece uma coisa interessante, mas você perdeu a paz? Não faça. Não vá, não tome decisão, não haja. Irmão, não movimente a respeito disso. Pelo contrário, perdeu a paz, você não deve fazer, ou não está tendo a paz. Amém, igreja? Agora o detalhe, pastor, e quando eu estou tendo a paz? Se você tem a paz de Deus com você a respeito de algo, não importa, irmão. Pode as pessoas não entenderem, pode as pessoas não compreenderem, não importa nada disso. Deus deu a paz para você, pronto, eu sei o que eu vou fazer. Deus já me direcionou, Deus já me guiou. E você vai e o quê? E faz. Ah, mas estão dizendo que vai dar errado, estão dizendo que não vai dar certo. Não, o que eles estão falando para mim pouco importa. O importante é a paz de Deus no meu que é igreja? Meu coração. Porque nós temos que ser guiados por quem? Não é por Deus? Sim ou não, igreja? Não é pelas vozes, pelas pessoas, é por Deus, irmão. Então se você veio a paz, Deus te deu a paz, pronto, irmão. Não tem que consultar nem carne, nem o quê? Nem sangue. Você deve seguir em frente. Diga glória a Deus. Está claro, sim ou não? Agora duas coisas que eu vou explicar assim para você. Primeiro, pastor, na verdade eu estou fazendo já. Eu estou realizando, eu estou, olha, o negócio eu estou vivendo, fazendo aquilo que eu já comecei há tempo. Só que agora, de um dia para cá, no seu eu perdi a paz. Não estou tendo paz mais nesse negócio. Será que não é o próprio Deus agora te guiando, dizendo que é hora de quê? De parar? Porque pode Deus fazer isso? Pode ou não pode? Pode ou não pode, irmão? Claro que pode. Pode você estar fazendo algo e de repente pronto. Não, Deus, senti de Deus que não é para continuar, perdi a minha paz. Então não vou continuar mais esse negócio. E às vezes nós ignoramos essa voz de Deus no nosso interior. E aí sabe o que muitas das vezes Deus está dando para nós um livramento e a gente não compreende. Bem que Deus, eu senti de Deus que eu deveria o quê? Parar. E por que não parou? Eu achei que, achou nada. Você tem que ser guiado pela paz de Deus no seu coração. Diga amém. Consegue entender o que eu estou falando? Agora esse é um outro detalhe, tá? Eu ia explicar e vou explicar para você assim, ó. Você tem que tomar cuidado para você não ficar confundido e confuso com respeito dessa paz. Quer ver, ó? Suponhamos que Deus coloca algo no seu coração para você fazer. Deus deu uma direção, você recebeu iluminação, ok. Só que o que você vai fazer é algo que você nunca fez nessa vida. E esse é o detalhe. Toda vez quando nós vamos fazer algo que para nós é inédito, algo novo, normalmente nós ficamos apreensivos. Sim ou não, igreja? Sim ou não, irmão? Você fica meio apreensivo, será que vai dar certo? Eu não sei, eu nunca passei por isso. Não é assim que a gente fica? Sim ou não? A gente fica meio pensativo, irmão. Pastor, então quer dizer que eu não estou tendo paz? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você fazer algo inédito, você vai ficar apreensivo, e é normal de você estranhar, de você não ter segurança. Aliás, é como uma estrada que você nunca andou, nunca passou. Para você é desconhecido. E todo desconhecido, irmão, coisa desconhecida, coisa inédita, causa em nós um certo, vamos dizer assim, desconforto. É ou não é? Sim ou não? Duas coisas, quer ver? Ó? Imagina uma pessoa que ela nunca dirigiu na vida. Nunca dirigiu na vida. Aí ela vai aprender a dirigir a primeira vez. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar confortável? Não, estou bem, estou tranquilo, deixa comigo. Ela vai ficar assim, irmão? Vai nada, irmão. Vai ficar com a mão suando, nervoso. Fica ou não fica? E talvez ele tenha uma grande dificuldade no primeiro dia. É normal, porque ele nunca fez, nunca passou por ali. Mas agora quer dizer que ele não tem paz para aprender a dirigir? Não, tenho paz. Só estou apreensivo porque é desconhecido para mim. E resumindo, não, mas eu creio que eu vou conseguir, vai dar certo, vou insistir, persistir, e daqui a pouquinho as coisas acontecem. Essa não é? Sim ou não?
Quer ver? Ó, eu não sei contar você. Por exemplo, a primeira vez que eu voei de avião, primeiro que falava para mim assim, ó, no meu caso foi até um pouquinho diferente, falava assim, nossa, na hora que você vai voar assim, é ruim e tal, é difícil, na hora que o avião está levantando o voo e não sei o que, é uma sensação muito ruim e tal, e coloquei aqui na cabeça. Aí tá, entrei dentro do avião para viajar e tô esperando essa sensação ruim, você entendeu não? Tô esperando, irmão, vai chegar. Aí de repente, levantou o voo, e tal. Aí depois a pessoa que estava comigo virou para mim e falou assim, ó, que ele sabia que era a primeira vez que estava voando. Aí disse assim para mim, pastor, e aí, o que o senhor sentiu? Eu falei para ela, posso falar a verdade? Ele falou, pode. Eu falei, não, eu pensei que era pior. Porque tinha colocado na minha cabeça que era muito mais difícil, irmão. Eu falei, achei que era mais difícil do que foi. Eu achei muito tranquilo em vista do que tinha colocado na cabeça. Mas a pessoa que nunca voou, quando ela vai voar a primeira vez, como é que ela fica? Não fica apreensiva? Fica ou não fica, irmão? E se ela vê o avião enchendo de gente? Ela fala assim, como é que esse negócio vai parar no ar? Mas ela não é. Sim ou não? É normal? Aí ela voa uma vez, tranquilo, a rapidez, a tranquilidade, voa duas, depois acabou. Ela vai ficando com mais natural ali. É assim ou não é? Então não confunda, porque às vezes o inimigo pode até te confundir, porque Deus te dá uma direção, um caminho, vamos dizer assim, uma visão para você fazer, realizar algo que você nunca realizou, e o diabo quer colocar no seu coração, tá vendo? Não é você fazer, porque se fosse para você fazer, você ia ficar tranquilo, despreocupado de tudo. Mas se é uma coisa nova, é normal de se preocupar. É ou não é, igreja? Sim ou não? Então não deixe o inimigo te confundir quanto a isso. Eu vou fazer algo novo, estou apreensivo porque é algo novo, mas no meu íntimo, no meu interior, eu estou tendo o quê? Paz. Diga amém, igreja. Com essa paz eu vou avançar, vou melhorando, vou progredindo cada vez o quê? Vai, daqui a pouquinho eu estou fazendo de olho o quê? É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? É tranquilo. Porém, nós precisamos sempre ter Deus na direção para Ele nos guiar em tudo o que vamos fazer. E aí sim, irmão, por mais que a situação seja delicada, Deus sempre vai te guiar, te dirigir do modo e da maneira correta e melhor. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Entenderam isso ou não? Isso que Deus mandou pregar para você hoje. Amém? Então vamos ficar de pé. Pode trazer, Juninho. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E agora é hora de você falar com Deus. Pastor, estou meio confuso, tenho que tomar uma decisão na vida, eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso, pode entregar, eu preciso fazer algo. Não faça sem ter a paz, a direção de quem? Volte seu coração para Deus, irmão.